Olá, boa noite e a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 1, versículo 58. Assim está escrito: E os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia, se alegraram com ela. Aqui está um texto importante e maravilhoso que Lucas deixou registrado por ocasião do nascimento de João Batista. João Batista foi nascido debaixo da promessa de Deus. Deus prometeu a Zacarias e Isabel que daria a eles um filho. Ela era estéril. Mas a palavra de Deus diz que eles eram de bom testemunho. Aqui no capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Então este era o quadro em que eles viviam. Mas em determinado tempo, Deus enviou um anjo quando Zacarias estava fazendo o seu trabalho lá no templo, e coube a ele oferecer lá o sacrifício, e naquela oportunidade o anjo do Senhor aparece diante dele, e ele meio que não creu de momento, mas aí ele ficou mudo, até que essa criança viesse a nascer. Quando nasceu, todos queriam que desse o nome de Zacarias, mas Isabel disse não, o nome dele é João. Então vamos perguntar ao pai do menino. Ele não falava, ele tinha que escrever. Ele escreveu numa tabuinha e o seu nome será João. E o nome dele foi João. Quem foi João? João foi o precursor de Jesus. Foi aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para reuni-los para o encontro com o Senhor Jesus. Mas nesta oportunidade, o que estamos focando aqui é que todos conheciam Isabel e conheciam Zacarias ali pela redondeza por onde eles moravam. Eles não eram vizinhos ocultos, que ninguém via, ninguém sabia nada deles. Não, as pessoas conheciam. Este casal era um casal de referência. A palavra de Deus diz que eles eram justos, eles eram temente a Deus, andavam sem repreensão, obedecia os mandamentos do Senhor. Então era alguém que tinha uma vida que servia de um referencial. As pessoas, quando olhavam para Zacarias e Isabel, viam neles uma pessoa comprometida em servir a Deus. E observe, já de avançada idade, agora vê aquela senhora grávida esperando um filho. E quando nasce aquele menino, João Batista, nasceu por promessa de Deus, o que acontece? Diz aqui: e os seus vizinhos e parentes ouviram. Ouviram o quê? Que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia. Se ouviram é porque alguém falou. E quem melhor poderia falar desta grande misericórdia de Deus, senão a própria Isabel e o próprio Zacarias? O coração deles estava rejubilante, feliz, agradecido diante de Deus, porque uma coisa que humanamente era impossível. Mas quando chegou determinado tempo, Deus prometeu e cumpriu. As promessas de Deus são assim. Tudo que Deus promete, Deus cumpre.
Às vezes para nós pode demorar algum tempo, mas não é que está demorando. É porque as coisas de Deus, elas só cumprem no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E também não é a nossa moda. Nós precisamos parar de querer monitorar a Deus e direcionar Ele como é que Ele tem que prometer e quando Ele responder e a maneira como Ele vai responder. Não, isso não cabe a nós. A nós cabe viver de tal maneira diante da presença de Deus que Ele se digne na sua misericórdia de fazer-nos alguma promessa e dentro desta promessa que Ele nos fizer, cabe a nós crer e esperar. Porque as promessas de Deus são nele sim e por ele o amém. Fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Aqui estava cumprindo-se uma promessa de Deus. Dará à luz um filho. Isabel deu à luz aquele filho. O nome dele era João. Quando os seus vizinhos, os seus parentes, ouvem acerca do que Deus tinha feito para aquele casal, tanto os vizinhos como os seus parentes vieram se reunir juntamente com eles, demonstrando alegria, regozijo. Eles não ficaram assim, por que aconteceu com Isabel, não aconteceu comigo? Eu que precisaria daquela bênção. Não. Mas a bênção de Deus foi para Isabel. Então os vizinhos que a conheciam e os parentes vieram agora se regozijar. Era um momento de encontro, era um congraçamento, um momento de alegria. Por quê? Porque a misericórdia de Deus alcançou aquele casal em idade avançada. Deus abençoe o irmão Luiz Félix. Observe que os milagres de Deus com relação a filhos dentro da sua promessa sempre são as pessoas estéreis e já com a idade um pouco avançada. Observe Sara. Com quantos anos Sara foi receber o Isaac dela? Já tinha passado o costume das mulheres. Veja Ana. Quanto tempo passou? Mas Deus abriu a madre de Ana e deu a ela um Samuel. Veja Rebeca. Isaac e Rebeca oraram a Deus por tanto tempo. Rebeca era estéril. Deus deu a ela Esaú e Jacó. Então, as coisas de Deus são sempre assim. Agora nós encontramos aqui Isabel e Zacarias. Isabel também era estéril, mas Deus deu a ela o menino João Batista, um grande profeta, que Jesus disse de João, na terra não existe ninguém maior do que João Batista, porém no céu o menor é maior do que João Batista. Mas observe, o que me chamou a atenção é o relacionamento entre parentes e vizinhos. Nós vivemos numa época em que os parentes e os vizinhos, eles têm se tornado descartáveis. Não é mais como era antigamente, aquela amizade, aquele congraçamento, aquela proximidade, aquela alegria, né? Aqueles momentos juntos. Hoje, praticamente, essas coisas já não existem mais. É como o ditado do mundo diz, cada um por si, Deus por todos. Ninguém mais importa-se com ninguém. Às vezes a pessoa recebe um benefício, um milagre de Deus, ninguém fica sabendo. E se fica sabendo, não se importa também. Então, hoje nós estamos vivendo, esses dias são dias tenebrosos, são dias difíceis, dias trabalhosos, dias comprometedores. Então, nós precisamos ter muito cuidado e muita vigilância para não se deixar levar e o Espírito que está atuando no mundo, que ele venha atuar em nós também, que servimos a Deus. Então é preciso nós aprendermos aqui, olha, os vizinhos e os parentes, quando ouviram que Deus tinha usado de grande misericórdia,
se alegraram com ela, quer dizer, foram lá se alegrar com ela, levaram um coração grato, alegre, agradecido a Deus, reconhecendo que ali foi um milagre de Deus que aconteceu. E todos eles, ao saírem da casa de Zacarias e Isabel, saíram certamente maravilhados, fortalecidos, confortados, crendo em Deus, porque o que Deus fez na vida de Isabel, só mesmo por fé, só mesmo crendo na promessa de Deus. Então os que viam isto acontecer e cumprir-se, que certamente poderiam estar na mesma condição de Isabel, estas pessoas se enchiam de esperança, de expectativa, de fé, de que Deus poderia também fazer para elas uma promessa e cumprir. Porque as promessas de Deus ele cumpre. Então, os vizinhos, quando nós vamos encontrar na Bíblia falando sobre vizinhos, a palavra de Deus diz melhor é o vizinho perto do que o irmão longe, do que a família distante. Quem é que nos ajuda no momento de maior necessidade que nós estamos? O vizinho. Sempre tem sido o vizinho. O vizinho não mede esforços. Chegou o momento, é preciso uma ação, uma atitude imediata, o vizinho é o primeiro que faz. Então, o vizinho é o primeiro que faz. Depois, então, ele vai comunicar à família. E a família vai tomar conhecimento e vai se aproximar. Mas, em primeiro lugar, está o vizinho. Agora, se nós não temos bom relacionamento com os nossos vizinhos, como é que nós podemos viver? Se nós dependemos uns dos outros e dos vizinhos, principalmente, os vizinhos são aqueles que cuidam de nós e nós cuidamos dos vizinhos. Sempre tem sido assim. Agora, difícil é quando tem um vizinho, ninguém sabe quem é, não tem conversa, não tem relacionamento, não tem amizade, não tem nada, ninguém sabe nada, ninguém conhece nada. Aí fica uma coisa meio assim suspeita. Ué, mas por quê? O espírito do mundo é esse agora. E as pessoas só olham para si e não olham para quem está à sua volta. Mas aqui com Zacarias e Isabel, nós aprendemos isto, que quando a bênção de Deus se cumpriu, todos eles vieram participar da bênção de Deus. E que alegria ver aquele garoto cheio de vida, e aquela mãe alegre, feliz, aquele pai satisfeito diante de Deus. Mesmo em idade avançada, teve a felicidade de se tornar pai, Isabel de se tornar mãe, por conta de um milagre de Jesus. Um milagre de Deus, que fez para com Zacarias e Isabel. Deus abençoe a irmã Nilza. Então, quando a bênção chegou, quando a promessa de Deus se cumpriu, todo mundo viu. Me parece que os dias de Isabel foram dias de cânticos de alegria. Quem sabe ela testemunhava, ela falava aquele outro, o coração borbulhando de alegria. E quando chega o momento, diz, Deus cumpriu, está aqui. O que Deus prometeu, Deus cumpriu. Igual Ana fez. Ana, quando estava lá, foi ignorada pelo sacerdote. Mas quando nasceu Samuel, ela foi levar no templo, ela disse, olha, era por esse menino que eu orava, e o Senhor ouviu a minha oração. Quanta alegria no coração daquela mulher. Acabou o sofrimento, acabou o opróbrio, acabou a tristeza. A alegria tomou conta. Um filho gerado pela promessa de Deus. E aqui está mais um. Este foi a voz do que clama no deserto.
Ele veio antes dizendo: após mim vem um. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um, que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar as alparcas, as correias das suas alparcas. Este foi o testemunho de João. Jesus honrou tanto a João, respeitou, deu testemunho de João. Mas aqui, eu encontro aqui, vizinhos e parentes. A casa não cabia de tanta gente. Um entrava, outro saía, um saía, outro chegava. E era um banquete contínuo, era uma alegria. O que vocês vão? Onde vocês vão? Nós vamos na casa de Isabel, nós vamos na casa de Zacarias, nós vamos ver o menino que Deus prometeu e nasceu. Está lá, o João. Ele vai ser profeta do Senhor, o mensageiro, o anunciador do Messias. Vamos lá. E chegaram todos lá. E alegraram-se com ela. A palavra de Deus diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Existe um momento do choro e é preciso ter alguém que chore junto. Mas existe um momento da alegria, é preciso que tenha alguém que se alegre junto. Não pode chorar só e alegrar-se só. É preciso que as pessoas participem desta bênção de Deus. A bênção de Deus é para ser participativa por tantos quantos puderem. E aqui foram vizinhos e parentes. A limitação já não existia mais. O contentamento de uma vida infrutífera, no sentido humano, deixou de existir, porque Deus abriu a madre. Isabel gerou um filho para a glória de Deus. E os vizinhos alegres e felizes. Oh, quanta felicidade não cabia naqueles vizinhos e naqueles parentes. Por toda a redondeza onde Isabel e Zacarias moravam, as pessoas comentavam desta misericórdia que Deus usou para com eles. Olha aqui, eles eram ambos justos perante o Senhor, perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Que milagres que Deus faz! Deus faz coisas que nós não conseguimos compreender, mas aceitamos e cremos pela fé, porque o nosso Deus é assim, é o Deus que faz milagres. E aqui estamos diante de um milagre. Agora, eu pergunto, qual é o teu relacionamento com os teus vizinhos? Você se relaciona bem com os teus vizinhos? Eles se relacionam bem com você? Ou entre você e seu vizinho há uma rivalidade, uma contenda, uma desarmonia, uma desavença? Um não quer ver o outro, um não quer conversar com o outro, se isola. Como tem sido o teu procedimento com os teus vizinhos e com os teus parentes? Nós observamos neste mundo que existem muitos parentes que eles não querem nem saber de família. Eles desaparecem no mapa. Não quer saber se o parente está bem, se o parente está mal, se o parente foi abençoado por Deus, se ainda está sofrendo. Não quer saber de nada. Não quer nem saber se ainda vive. Vão para bem distante e não se importam com nada. Mas aqui, os vizinhos e os parentes de Isabel se importavam sim com eles. E estiveram ali, participando, alegrando-se com ela. Deus abençoe, pastor Eliseu Moura. Alegrando-se com ela. Momento de alegria. Você tem sido assim com os seus vizinhos? Quando eles recebem a bênção de Deus, você tem ido lá se alegrar com eles? Ou quando você recebe a bênção de Deus, os seus vizinhos têm vindo se alegrar com você? Tem tido esse momento de congraçamento?
Essas coisas não podem morrer. Elas precisam continuar. Nós não podemos nos deixar levar pelo espírito do mundo. O espírito do mundo é cada um se fecha consigo mesmo, vira uma bolha e tu que está ao lado não sabe nada, não se importa, não interessa, não tem nada a ver. Mas no momento de necessidade, é como eu disse a princípio, quem nos socorre é o vizinho. E às vezes é aquele vizinho que a gente às vezes não quer, ele nem por perto. Mas nessa hora, ele não vai olhar para essas coisas, ele passa por cima de tudo isso e vem prestar um socorro. Ele vem dar em nós uma lição de moral que nós deveríamos viver e não vivemos. Mas aqui eu vejo, os vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Cada dia que aquele menino ia crescendo, ia se desenvolvendo e as pessoas iam vendo, brotava dos lábios deles e do coração um regozijo, uma gratidão diante de Deus. Está aí uma promessa de Deus para Isabel, Deus cumpriu. Ela ainda com idade avançada, mas Deus fez com que ela abraçasse um filho. E este filho foi alguém especial para Deus. Quando nós olhamos aquela parábola que Jesus ensinou, as parábolas que estão em Lucas, no capítulo 15, em Lucas no capítulo 15, no versículo de número 6, aqui fala quando das 100 ovelhas, uma se perdeu. Então o pastor deixou as 99 no aprisco e foi à procura da que se perdeu. Quando ele achou, a encontrou, ele colocou ela nos ombros e levou para casa. E quando ele chegou em casa, olha, ele convidou os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então veja que isso era comum. Aqui em Zacarias e Isabel, os seus vizinhos e parentes alegraram-se com ela. Aqui na parábola, quando acha a 100ª ovelha, chega à casa, convoca amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Eu não quero ter essa alegria sozinho. Venha alegrar-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Mais adiante, lá no versículo de número 8, aquela mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma dracma, perdeu dentro de casa. Então ela vai, ela acende a candeia, ela varre a casa e busca com diligência, até achar a dracma perdida. E achando-a, observe, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Então, isso era comum. O relacionamento dessas pessoas com amigos, vizinhos e parentes era um relacionamento saudável, uma amizade digna de confiança. Porque qualquer coisa que acontecia na vida de um ou de outro, os amigos, os vizinhos, os parentes, eles vinham congraçar-se com aquela pessoa. Eles tinham prazer, tinham satisfação. Eles não marcavam compromisso para despistar aquele. Não. Aquele era o principal. Eles poderiam abrir mão de tudo, mas ele ia na casa do vizinho, do parente, do amigo, porque ele estava regozijante diante de Deus. E ele chamou pessoas para participar junto com ele. Ele entendeu que a bênção de Deus na vida dele podia também respingar na vida de outras pessoas, como sempre acontece. Depois nós observamos lá o filho pródigo. O filho pródigo saiu, foi embora, gastou tudo que tinha, e quando ele volta, o pai faz uma festa para ele. E diz o seguinte: olha,
Vinde e matai o bezerro, comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então o pai fez uma grande festa, convidou os servos, aqueles que estavam próximos a ele, para fazer uma grande festa pela volta do filho. Então sempre as pessoas se reunindo, se relacionando. Então aqui com Isabel, isto ficou marcante. Muito marcante. Por quê? Ela recebeu uma bênção de Deus. Os vizinhos, os parentes, se alegraram como se fossem eles que tivessem recebido. Você também tem esse mesmo sentimento? Quando alguém próximo a você, um parente seu, um vizinho ou um amigo, recebe uma bênção de Deus, você vai lá se alegrar com ele como se você tivesse recebido a bênção? E tributar gratidão a Deus? Ou quando ele recebe uma bênção, você procura se afastar dele porque você julga que você deveria receber aquela bênção e não ele? Qual tem sido a tua reação? Qual tem sido a minha reação? Quando as pessoas vão bem, como é que nós reagimos? Nós estendemos a mão, nós abraçamos, nós ajudamos, ou nós colocamos uma pedra no caminho e não deixamos a pessoa avançar? Qual tem sido o nosso procedimento? Nós observamos, os nossos dias são difíceis, são dias muito tristes, por ver a capacidade do ser humano de viver como se não fosse ser humano. Tal a frieza, a indiferença e a dureza de coração. E quando alguém recebe alguma coisa, logo suspeita mal. Não vai se alegrar. Não vai junto agradecer a Deus. Não se sente bem, se sente mal, porque o outro foi abençoado. Mas aqui, na vida de Isabel, os vizinhos e os parentes estão nos dando uma lição. Quando a bênção de Deus chegar na sua vida, na sua casa, testemunhe, testifique, fale dela, mas tenha relacionamento com seus vizinhos. O que seria daquela viúva com aqueles 2 filhos que se chegou diante de Eliseu e ele disse que tem em casa, tua serva não tem nada senão um pouquinho de azeite na botija. Qual foi o conselho de Eliseu? Vai, pede para todos os teus vizinhos vasos vazios emprestados, e não poucos. Se aquela mulher não tivesse um bom relacionamento com os vizinhos, quantos vasos ela teria conseguido? Praticamente nenhum. Porque ia bater numa porta, não te conheço, não sei quem você é. Você nunca se importou com a gente, por que agora você está precisando vir atrás da gente? Não. Mas não foi isso que aconteceu. Em cada casa que ela bateu, alguém sempre tinha lá um vaso para emprestar. Ela levou muitos vasos para casa. Muitos vasos. E depois foi ao homem de Deus, disse que estava feito. Ele disse, agora você deita o azeite em cada um daqueles vasos. Ela deitou no primeiro, não acabou. Deitou no segundo, não acabou. No terceiro, não acabou. Acabaram-se os vasos todos, mas não acabou o azeite. E o que ela fez com aquilo? Foi ao homem de Deus, ele falou, agora você vai, vende o azeite, paga a tua dívida. A dívida dela não era pouca coisa, porque eles queriam levar os 2 filhos dela como parte de pagamento, então não era uma coisa barata. Então veja quantos vasos ela conseguiu, quantos vizinhos aquela mulher tinha. Quantos vizinhos você tem? Quantos parentes você tem? Não que são parentes seus, mas que convivem, que vocês têm amizade. Quantos? Conta nos dedos? É muito pouco.
E os vizinhos? Não, esses vizinhos aqui são tudo vizinhos ruins. Por que ele é ruim? Mas não pode criar uma amizade e orar a Deus para que haja uma mudança? Eu creio que pode. Isabel e Zacarias, eles viviam de tal maneira que os vizinhos sentiam-se atraídos por eles. Tanto é que iam lá na casa deles. Não tinha porta fechada. Quem vem aí? Ah, é o vizinho ali da casa da frente. Ah, não deixa entrar. Despede ele lá no portão mesmo. Não, deixa ele entrar. Ele faz parte da nossa família. Ele é o nosso vizinho, ele é o nosso parente, ele é o nosso amigo. Ele também tem parte nesta bênção, porque também me ajudou no momento de oração, de suplicar a Deus. E agora, quando a bênção chega, todo mundo vai junto se reunir. Deus abençoe, Renan Honorato. Um abraço para o pai, para a mãe e para o Rodrigo. Então, é interessante isso, né? Os vizinhos e os parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Alegraram-se. Passou o tempo, quem sabe lá na frente, Isabel e Zacarias morreram, João também foi morto, conforme nós vimos, não chegou a ficar velho, novo ainda, seus 30 e poucos anos, quase que a idade de Jesus, ele foi decapitado, foi morto. Mas os vizinhos que conheceram essa família, a marca que eles deixaram jamais foi esquecida. E quem sabe alguém que ia morar agora na casa de Isabel e de Zacarias, os vizinhos diziam, olha, aí morou um casal santo. Aí morou um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles não tinham filhos, já com idade avançada, Deus fez uma promessa, nasceu um lindo menino, foi um profeta de Deus, foi o preparador do caminho do Messias, o nome dele, João Batista. Isso ficou gravado, meus irmãos, e isso não dá para esquecer. A vivência, eles não viviam de aparência, eles viviam em realidade. O que eles viviam é o que eles demonstravam. Eles não faziam de conta. Porque os nossos dias as pessoas fazem de conta. Vivem de qualquer maneira, vivem de qualquer jeito, mas quando chega perto de um outro, ou de um irmão, ou da comunidade da fé, então agora tem aquele comportamento como se estivesse vivendo aquela vida. Mas Deus conhece, não adianta. A Deus ninguém engana. Tem que viver fora, mas tem que viver dentro de casa também. Dentro de casa, o procedimento deve ser igual como se fosse lá fora. Vivendo, andando justo, sem repreensão, obedecendo, mudando toda hora. Cada hora, de acordo com o ambiente, ele muda para uma outra forma, um outro jeito de ser. E não dá para entender quem ele é. Não. Quem serve a Deus, ele tem um procedimento único. Dentro e fora. Na dificuldade ou na facilidade, ele não muda. Ele é o mesmo. Permanece o mesmo. Então que eu e você, que cada um de nós possamos aprender com Zacarias e Isabel. Em primeiro lugar, viver justos perante Deus. Andar sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Andar de acordo com a vontade do Senhor. Segundo lugar, quando a bênção chegar, ter a nossa casa aberta para vizinhos e parentes se alegrarem conosco. E, ao fazer isto, nós vamos tributar honra, glória e gratidão a Deus, o nosso Pai, reconhecendo que aquilo foi um milagre que só Ele poderia fazer e mais ninguém. Você é um milagre, sua vida é um milagre, sua família é um milagre, seu ministério é um milagre, seu trabalho é um milagre, tudo na sua vida um milagre de Deus. Porque nós, por nós mesmos, não tínhamos condições para nada. Mas Deus faz as coisas acontecer.
E olha onde você está hoje, em que posição você está, em que lugar você está, o seu trabalho, o seu ministério, a sua família, como progride, os seus vizinhos, como eles te honram, como eles te respeitam. O que é isto? É sinal da bênção de Deus. Então, se nós vivermos à luz deste casal, os nossos vizinhos e os nossos parentes, eles vão ter a alegria de vir se regozijar conosco e participar da bênção de Deus na nossa vida. E nós, de igual forma, vamos participar junto com eles, porque há uma reciprocidade. Não é só eu quero receber. Eu recebo, mas eu também tenho que dar. As pessoas vêm regozijar-se comigo, eu também preciso ir me regozijar com outros. Essa é a nossa vida de fé, a nossa vida em Deus. É isso que nos edifica, que nos fortalece, que nos amadurece, que nos encoraja e que alivia as tensões da nossa vida. E nós podemos seguir adiante com esse testemunho brilhante em que Deus vai ficar honrado pelo nosso procedimento. Então, observe, quando nós andamos retamente e com fidelidade diante de Deus, vizinhos e parentes vêm se alegrar conosco na presença de Deus. Pensa sobre isto. Se ainda não está acontecendo, faça por onde acontecer. Seja um facilitador deste relacionamento, desse desfrutar juntos da bênção e do milagre de Deus. Vizinhos, isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer a diferença na sua vida e na vida dos seus vizinhos. Querendo Deus, amanhã retornaremos